Bom, boa noite. Eu não preciso dizer o orgulho que eu tenho de estar aqui, né? Como psicóloga no dia do veterinário. Então agradeço ao Pacheco, ao João, a todos os patrocinadores que estão aqui apoiando esse evento. Falando de má notícias, que não é um tema muito fácil, e me deram 20 minutos. Tudo que eu falo que não é para ser feito, mas eu vou tentar passar o recado para vocês em 20 minutos. Falando de comunicação, o primeiro passo é: quem é o nosso cliente? Com quem estamos falando? Qual o significado deste animal nessa família? Se a gente começar pensando assim, já é meio caminho andado. O que esse animal é neste momento para essa família? Tentar tirar o nome proprietário, que é um hábito, que eu entendo esse hábito de vocês, mas a gente precisa se policiar. Porque se nós estamos falando de integrante da família, nós precisamos dizer igual. Aí já existe uma falha de comunicação. Eles são integrantes da família, no entanto chamamos essa família de proprietário. Nós não falamos tutores, responsáveis, guardiões, e uma simples palavra, uma simples troca de palavra pode fazer toda a diferença. Como eu percebo, Joel, quem é esse animal? Simples, olhando para esse animal e olhando para essa família. Nome, prestem atenção em nome. Nome composto significa algo. João, Maria, Luiz Henrique, Maria Eugênia, está dizendo o quê? Esse animal é importante para essa família. Ele pode ser um filho, ele pode ser uma companhia, ele pode ser um irmão, ele pode ser um elo no relacionamento. Hoje nós estamos enfrentando guarda compartilhada e nós precisamos estar preparados para atender esses familiares. O que eu tenho a ver com isso, Joel? Tudo. Eu tenho tudo a ver com isso. Se o familiar estiver bem, ele vai conseguir dar conta do tratamento. Ele vai seguir o que vocês estão orientando. Idoso, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala com o idoso. Cada uma dessas pessoas vão reagir de uma maneira diante de uma má notícia. O que vai depender? Vai depender do momento que ela está vivendo, vai depender de como nós vamos falar com essa pessoa e vai depender do que esse animal representa na vida. Eu não posso dizer para um idoso que o seu animal morreu, mas ele já era velhinho. O que eu estou dizendo para esse idoso? O senhor é o próximo. Se prepara, que o senhor é o próximo. Está com o pé na cola. Morte, ela não precisa estar ligada à velhice. Qualquer momento, qualquer um de nós podemos morrer. Não vira essa boca para lá. Infelizmente, nós da medicina humana, médicos, veterinários, até médicos humanos, não estamos acostumados a falar de perdas, a falar de más notícias, porque somos treinados a falar de boas notícias, não de más notícias. E aí o que eu preciso começar a compreender para falar com essa família? Se na interação entre o ser humano e o animal existe um vínculo afetivo, se eu já sei que existe um vínculo afetivo, diante da má notícia, diante do diagnóstico, diante da morte, o que eu já sei aqui? Esse cuidador principal, essa família, pode iniciar um processo de luta antecipatória. Joel, o que é esse processo de luta antecipatória? É uma ruptura diante de um vínculo. Eu não preciso perder o animal, morte concreta, para estar em luto. A gente está começando a entender esses familiares para fazer uma comunicação com eles muito melhor. O processo de luto, diante dessa ruptura, ele é natural e saudável. Não é loucura chorar porque o animal vai ficar internado. Não é loucura dizer que eu não quero que ele fique internado. Eu não sei o que é ter um animal internado. Eu não conheço
um animal doente? Eu conheço o ser humano. E nós vamos usar a nossa comunicação para falar para esses familiares o que é ter um animal num processo do adoecer. É nosso papel. Eles não sabem. Eles não sabem o que é uma UTI, eles não sabem o que é um hospital. Somos nós que vamos contar para eles. A antecipação da perda devido a uma doença física pode ser tão perturbadora quanto a notícia de morte. É aqui o nosso grande erro. Eu não preciso dizer que o animal está morto ou que a cirurgia não deu certo. Diante do diagnóstico de uma doença crônica, eu já posso estar em sofrimento. Não só eu, toda a minha família. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de um animal, nós estamos falando de vários papéis numa mesma família. Ele pode ser o amigo para um, o filho para outro, o inimigo para outro, e ó, o conflito já instalado. E eles vão associar a doença humana. É muito comum encontrarmos familiares, quando eu falo familiares, eu estou falando do cuidador principal, tá? Encontrar o cuidador principal com a mesma doença do animal naquele momento. E o que é ter essa mesma doença? A mesma doença é associar os sintomas. Eu vou achar que tudo que a minha mãe está passando, o meu animal vai passar também. E aí a gente tem que desmistificar esse papel junto com o papel da internação. E essas famílias, né, diante desse diagnóstico, diante dessa notícia ruim, como que elas reagem? Eu não acredito. Ele tem isso mesmo? Tadinho, mas ele é tão bonzinho, como se fosse um castigo ter uma doença crônica. E aí a gente precisa explicar que ter câncer não é um castigo, que ter uma doença crônica não é um castigo. Dificuldade de compreensão. E aí, essa dificuldade de compreensão é um dos sintomas do luto que a gente entende como negação. Falei, ela não entendeu nada, já não está nem dando a doença. Normalmente é isso que eu escuto. Não, a gente precisa sentar, olhar para essa família e explicar, até ela entender. Choque, tristeza, angústia, raiva, protesto. Esse protesto não é com a equipe. Esse protesto, essa raiva, não é com a recepção, não é com a gente, não é com vocês. É com a impossibilidade de salvar um animal. É com a morte. É dizendo, eu vou ficar só. Somos egoístas, lembra? Não gostamos de ficar só. Então nós estamos protestando. E aí a gente protesta com o quê? Com choro. E nós não aguentamos escutar choros. Quando um bebê chora, o que nós fazemos? O mais rápido possível. Vamos ver o que está acontecendo, para ele parar de chorar. Porém, diante de um adulto chorando, não dá para pegar no colo, não dá para pôr chupeta, não dá para dar na madeira. E aí a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes não precisa fazer muito. Muitas vezes é escutar, é dar uma água, um lenço. Lembre-se, a crise do adoecer, da doença, da má notícia, ela só vai revelar quem a pessoa é. Se o cliente já é um cliente difícil, um cliente que não consegue lidar com perdas, ele só vai mostrar quem ele é. Porque a crise vai tirar as defesas dele. Se ele é um cliente que ele consegue lidar com perdas, que ele está no momento da vida dele instável, ele vai ser instável dentro da clínica de vocês. A crise, ela só nos mostra quem nós realmente somos. Porque não temos defesa nesse momento. Não dá para fingir. É o que realmente é. E a gente? E nós, diante da má notícia, como que nós ficamos? Normalmente, desesperados. Por quê? Más notícias para ambos. Principalmente se alguém já contou para vocês que esse proprietário é uma ala.
Contamina, né? O estresse contamina. Um plantão vai falando pro outro, um plantão vai falando pro outro. A gente nem conhece o cliente, mas a gente já acha que ele é um problema. Porque foi passando de um pro outro. E não dá pra gente contaminar sem a gente conhecer. Poucas opções terapêuticas, frustrações, e isso a gente demonstra para o cliente olhando para ele. Então, na hora de dar essa má notícia, eu sou o espelho. E muitas vezes eu não preciso abrir a boca, porque está escrito no meu rosto que eu estou desesperado. E eu não posso mostrar isso nesse momento. Então, o que eu preciso entender? Os animais vivem 1/8 de vida da gente. Então não tem como a gente fugir. Temos que aprender a falar de luto. Temos que estudar luto. Temos que falar de morte com os nossos clientes. Temos que falar do adoecer dos nossos clientes. Nós vivemos a morte 5 vezes mais do que o médico humano. Já pensaram nisso? Parabéns para vocês, viu? Porque eu sei que não é fácil. Tem médico humano que nunca perdeu um paciente. Porque o paciente dele tem 10 anos, vai viver até 80, 90. Nós não. Nós vamos passar por isso. E a gente precisa estar preparado para suportar essas perdas, para suportar essa dificuldade, né? Muitas vezes a prática clínica é solitária, temos poucas oportunidades de compartilhar nossos casos complicados e frustrantes. Talvez por medo de julgamento. Conversem com seus colegas, liguem, passam o que o Gioso falou, usem o telefone, falem com as pessoas. Está difícil, não estou dando conta, não sei como fazer. O que você acha? Qual a sua opinião? Quando a gente divide o sofrimento, ele fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Quando eu falo, eu organizo as ideias. E normalmente a gente não fala. Paciente vai sair de alta, o hospital inteiro sabe. Todo mundo vai dar alta. É óbito, já deu meu horário, passa para o próximo. Que bom, a família não chegou ainda, é o próximo que vai atender. E a gente precisa entender que é neste momento, muitas vezes, que essa família vai ser eternamente grata. E gratidão a gente paga com indicação. Gratidão a gente conta para todo mundo que a gente conhece que nós fomos acolhidos. Se hoje vocês pensarem numa última festa que vocês foram, vocês não vão lembrar de todo mundo. Mas se vocês pensarem em alguém que ajudou vocês no momento de dor, vocês vão lembrar. Essa família vai indicar vocês. Se ela não ter outro, ela vai ter outro animal, porque o cuidado está nela. E ela vai ter um outro animal se a gente cuidar bem dela. Porque pode ser um luto complicado. E, infelizmente, esse luto complicado, ele vai estar no psiquiatra e na psicologia, e não no consultório de vocês. Por muitas vezes, uma falta de informação. Então, compartilhem, falem. E falem com os familiares também. Dividam o que vocês estão achando a respeito do caso, do prognóstico. Qual a expectativa dessa família referente ao tratamento? Então, o ideal é que a gente se prepare. Se eu enlouqueci lá vendo os exames, eu me arrumo de novo e desço. Prepare um lugar adequado. Não dá para falar com essa pessoa na mesa. Ela está na mesa, você está longe dela e ela está do outro lado sentada. Saiam de trás da mesa. Sentem do lado desse seu cliente. O que você está dizendo para ele? Eu entendo. Eu imagino o que você está sentindo. A mesa já separa. E ainda, se essa mesa não estiver bem arrumada, organizada, ele vai olhar para isso. Se eu tiro ele dessa mesa e sento do lado dele, eu estou no mesmo nível que ele. Fica mais fácil dele entender. Tenha lenço e água por perto. Quando eu dou um lenço para alguém, eu estou dizendo, aqui você pode chorar. A gente não pode esquecer que o luto pela perda do animal é um luto que não é valorizado, é um luto que não é validado pela sociedade.
E se a gente, da área da medicina veterinária, não validar, eu não sei quem vai ter que validar. Tem que ser a gente. Porque a partir do momento que a gente valida essa dor, essa família não vai esquecer. Vocês não tenham dúvida. As chances desse familiar indicar quem foi acolhido no momento da má notícia, no momento do óbito, é muito maior do que no momento da alta. E a gente normalmente associa o contrário, né? Atenção aos familiares e comunicação não verbal. Muitas vezes essas famílias estão dizendo que não aguenta escutar, mas a gente continua falando. Ah, não, ela vai ter que ouvir, ela vai ter que entender que o diagnóstico é ruim. Vai que morre. Depois ela vai falar que não disse. Cuidado. Às vezes ela não aguenta, mas a gente, se prestar atenção, ela vai dizer que ela não aguenta. Tá, Joelma, ela não aguenta escutar, eu faço o quê? Chama um parente mais próximo. É mais uma pessoa para admirar o trabalho de vocês. Eu vim de hospital humano. Na medicina humana é muito comum esse protocolo. Quando o cuidador principal não tem compreensão ou não dá conta de escutar uma má notícia, chamamos o parente mais próximo. E esse parente mais próximo consegue falar a respeito. Observe se o cuidador principal tem condições emocionais para receber essa má notícia. Às vezes a pessoa não consegue, ela está no momento que ela não dá conta. Pergunte se quer saber todos os detalhes ou se prefere que as informações sejam passadas para outra pessoa. Utilize frases introdutórias que indiquem ao cliente que más notícias virão. Tenham cuidados com as palavras, não use tantas palavras com técnicas. Nesse momento, a percepção ela é menor, a organização, o cognitivo, ele é menor, então ela não vai entender. Eu preciso ser muito clara com essas famílias. E cheque toda a compreensão, se ela realmente está entendendo o que a gente está dizendo. Em casos de doenças crônicas, utilize frases precursoras que preparem para a má notícia. Os resultados dos exames chegaram. Esperem, escutem o que essa família tem para dizer. Muitas vezes ela vai falar o que a gente deveria falar. Muitas vezes ela já sabe, mas a gente conta tudo e às vezes ela não consegue entender. Aos poucos, a gente vai percebendo como esse cliente reage e aí a gente consegue comandar a situação. Tenho más notícias. Espere novamente para ver a reação desse cliente. Infelizmente, ele tem câncer. Depois, o aconselhável é dar um tempo para absorver todas as informações. Ela vai ficar cheia de dúvidas, cheia de questionamentos. Não é aqui que ela vai entender, ainda vai demorar. Mas não adianta eu querer falar tudo aqui. É muita coisa de uma vez só, né? Ao falar do prognóstico, utilize frases como, na minha experiência, porque essa família, neste momento, precisa de segurança. Ela precisa saber que vocês já passaram por isso. Finalmente, deixe por escrito todas as instruções para o tratamento, junto com a cópia de exames, artigos impressos em linguagem simples, para que essas pessoas possam se informar e a data da próxima consulta. Quando eu sei qual vai ser o próximo passo, eu consigo ficar mais segura. Eu preciso de algo concreto na minha mão. Então, os exames, artigos, data da próxima consulta, vai ajudar essa família a entender qual vai ser o próximo passo. Ela vai sair com informações. Evite segurança precoce. Vai dar tudo certo. A gente não sabe. Pode ser que não dê. Não dá pra gente falar que vai dar tudo certo neste momento. E frente à morte? Ele estava doente. Agora morreu. Como que eu faço? Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Espera o que eles vão dizer. Alguns já vão contar pra gente. Ele morreu.
E aí a gente continua. Ele não descansou, ele não dormiu. A gente não gosta de falar de morte, então a gente fala que ele vai dormir serenamente, né? Que ele descansou. O que mais? Eu já escutei algumas outras. Virou estrelinha? Não, ele não virou estrelinha. Quem dorme, gente, acorda. Quem descansa, levanta. A gente precisa ajudar essa família a entender que o animal morreu. Eu tenho acompanhado uma criança que ela tem dificuldade de dormir. Vocês imaginam por quê? Não vai acordar mais, porque o animal dela foi dormir. E aí ela acha que vai acontecer a mesma coisa com ela. Então a gente tem que ajudar essa família a entender que ele morreu. Quando a gente diz ele vai descansar, a gente não está ajudando ela, que ele morreu. Depois o aconselhável é dar um tempo para a pessoa observar, respondendo as dúvidas e auxiliando esses familiares neste momento. Da mesma forma que no momento do tratamento da alta eu saio com receitas, eu saio com artigos, eu preciso saber o que eu vou fazer agora. Qual o destino desse corpo? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem que existe crematório. As pessoas não sabem o que fazer com o corpo. E nós também não falamos para ela. Neste momento, ela tem que sair com os informativos do PET Memorial na mão. Se ela vai cremar ou não, é uma opção dela. Mas ela tem que sair com algo. Se ela vai fazer velório, o que ela vai fazer é uma opção. Mas ela tem que sair com qual o próximo passo. E se nós não falarmos, ela vai depois colocar na internet, vai olhar que podia ter sido feito e não dá mais para ser feito. E aí ela vai dizer, ninguém me avisou. E a gente precisa falar com ela. Certifique-se de que ambas as situações o seu cliente está seguro e que ele tem uma carona para ir para casa. Gente, parece muito bobo, mas é um detalhe muito importante. Muitas pessoas, após notícias ruins, após morte, batem o carro e morrem. A gente precisa cuidar também do nossa família. O veterinário hoje, ele cuida do animal e cuida de gente. E faz toda a diferença. Cuidar de gente também. Quando um animal de companhia morre, abre-se uma lacuna na vida do seu tutor e emerge um sofrimento de dor e perda. Quem diz isso são duas psicólogas, Oliveira e Franco, que escreveram um livro recentemente que tem um capítulo sobre a perda do animal, o resgate da empatia. Duas psicólogas especialistas em luto. Então, a psicologia já está olhando para isso, não é de hoje. E a medicina veterinária também. Lembre-se que a dificuldade de comunicação ou a falta causa maior sofrimento para os responsáveis dos animais, para toda a equipe e para vocês. Após alguns dias, ligue para o seu cliente. O cliente morreu, o paciente morreu, eles falam. Nunca mais escutei a voz da veterinária. Eles criam, principalmente para quem foi especialista, eles criam um vínculo muito forte com vocês, porque foram vocês que deram a oportunidade desse animal viver mais um mês, 1 ano, 5 anos, e quando eu vou perder o animal, eu também vou perder o meu amigo veterinário. E esse meu amigo veterinário, que me acolheu no momento que eu mais precisava, nem ligou para perguntar como eu estava após a morte do meu filho ou do meu amigo. Como você está? Desculpa, não vai esquecer. Eu costumo mandar uma carta de condolências que eu aprendi com a veterinária, não é, Renata? Eu costumo mandar uma carta de condolência via correio. Porque quando eu coloco no correio, esse cliente entende que eu perdi o meu tempo, porque ele é especial, com o meu telefone, com o logo da minha empresa, e ele não vai guardar essa carta para o resto da vida. A hora que ele precisar,
ele vai lembrar de vocês. Ajudem o cliente de vocês a entenderem que a dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver. Talvez é o preço que pagamos pelo amor. E a única maneira de evitar o luto é evitar o amor. E aqui eu deixo essa frase para vocês que eu gosto muito, que eu queria que vocês pensassem a respeito. O sofrimento humano, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Se a gente cuidar dessas famílias, elas vão ser eternamente gratas e vão entender que não foi possível salvar o meu animal, mas foi possível cuidar do meu animal. E essa é a nossa missão, né? Na verdade, nós estamos aqui para cuidar das pessoas, cuidar dos animais. Bom, esse é o meu recado. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, a gente se fala.